Parte 1. O preço invisível da sociedade. Você já parou para pensar quanto custa viver em um país? Não estamos falando apenas de dinheiro, mas do preço invisível que cada cidadão paga para manter tudo funcionando. Das ruas iluminadas ao hospital que atende de madrugada. Esse preço tem nome: Imposto de Renda. Mas de onde surgiu essa ideia? Quem decidiu que parte do que ganhamos deveria ser devolvida ao Estado? E, o mais curioso, por que essa prática se tornou indispensável em praticamente todos os países do mundo? Antes de mergulharmos nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal Histórias e Curiosidades e compartilha este vídeo. Hoje você vai descobrir que o imposto de renda é muito mais do que números. É uma das engrenagens que sustentam o próprio conceito de civilização. A ideia de tributar pessoas não é nova. Ela vem de milênios atrás, quando os reis e imperadores cobravam grãos, animais e até parte das colheitas para manter seus exércitos e templos. Na antiga Babilônia, no Egito e em Roma, o tributo era visto como uma forma de agradar aos deuses e proteger o império. Com o tempo, essa prática ganhou forma e regras. Mas foi apenas no século XIX que o imposto de renda, como conhecemos hoje, começou a surgir. A Inglaterra foi pioneira. Em 1799, em meio às guerras contra Napoleão, o governo criou uma taxa temporária para financiar o exército. O curioso é que temporário se tornou permanente. O povo acostumou-se à ideia de que, para que a nação sobreviva, é preciso contribuir com uma parte do próprio ganho. No Brasil, o imposto de renda nasceu oficialmente em 1922, no governo de Epitácio Pessoa. Na época, o país ainda era essencialmente agrícola, e a elite via essa cobrança com desconfiança. Afinal, poucos entendiam como calcular quanto deviam. A arrecadação era feita quase toda manualmente. Não havia computadores, nem sistemas de cruzamento de dados. O contribuinte preenchia fichas à mão, entregava pessoalmente nos escritórios da Receita e rezava para não cair em contradição. Mas havia algo simbólico ali. A ideia de que o cidadão, seja rico ou pobre, tinha um papel direto na construção da pátria. A fé, inclusive, sempre esteve presente nesse processo. Muitos acreditavam que pagar o imposto corretamente era uma forma de cumprir um dever moral, um compromisso com Deus e com a sociedade. E, mesmo com todas as críticas, essa noção cresceu. Porque se há uma coisa que une todas as classes sociais, é o medo de errar na declaração de imposto de renda. E você, já parou para pensar por que existe tanta desconfiança e nervosismo em torno disso? A resposta está em uma longa história de evolução e de desigualdade. Ao longo das décadas, o imposto de renda se tornou o espelho da economia. Ele mostra quem tem mais, quem tem menos e como o Estado tenta equilibrar essa balança. No próximo capítulo, vamos entender como o imposto passou de algo restrito à elite para alcançar todas as classes e como isso mudou a forma como o brasileiro vê o governo, a justiça e o próprio trabalho. Se você está gostando do vídeo até aqui, comenta. Eu quero entender onde vai meu dinheiro. Porque, nas próximas partes, vamos descobrir que o imposto de renda não é só uma obrigação fiscal. É um retrato vivo da nossa história e da forma como decidimos viver em sociedade. Parte 2. O peso desigual da contribuição. O imposto de renda nasceu com uma promessa nobre: dividir o fardo da nação entre todos. Mas será que essa promessa se cumpriu? Desde os primeiros anos da cobrança no Brasil, a desigualdade sempre esteve presente. Quando o governo começou a exigir o imposto, apenas uma pequena parte da população tinha renda suficiente para pagar. O restante, camponeses, operários e trabalhadores informais, vivia com o mínimo, à margem do sistema. Com o passar das décadas, o país cresceu, as cidades se modernizaram e a tecnologia chegou. Mas algo curioso aconteceu. A complexidade do imposto aumentou junto com as desigualdades. O cidadão de baixa renda, muitas vezes, nem precisa declarar. E quando declara, o faz com medo, receio e quase sempre sem entender para onde vai cada centavo. Já quem tem alto poder aquisitivo costuma ter contadores, consultores e estratégias para otimizar a declaração, reduzindo o quanto paga.
E aqui entra uma pergunta que atravessa gerações. É justo um sistema em que quem ganha mais consegue pagar menos, enquanto quem ganha menos carrega o peso da burocracia e da incerteza? O próprio conceito de justiça fiscal nasceu desse conflito. Nos anos 50 e 60, com o avanço da industrialização, o número de contribuintes aumentou. O Brasil precisava financiar estradas, escolas e hospitais. E o imposto de renda se tornou uma das principais fontes de arrecadação. Naquela época, o processo ainda era manual. Pilhas de papéis, fichas e carimbos formavam verdadeiros labirintos burocráticos. O contribuinte precisava enfrentar filas, preencher formulários extensos e confiar em Deus para não errar um número sequer. Mas mesmo nesse cenário de dificuldade, havia uma semente de esperança. A ideia de que, pagando corretamente, cada pessoa contribuía para um país mais forte. Muitos estudiosos, como o economista Celso Furtado, defendiam que o imposto progressivo, aquele que aumenta conforme a renda cresce, era essencial para equilibrar as oportunidades. Essa teoria inspirou o sistema brasileiro por décadas, mesmo com imperfeições. E foi nesse equilíbrio instável que surgiu uma percepção poderosa. O imposto de renda não é apenas um cálculo. Ele é uma fotografia moral da sociedade. Cada faixa de renda revela um tipo diferente de luta. Para quem ganha pouco, declarar é um ato de sobrevivência e esperança de receber algo de volta. Para quem ganha muito, é uma questão de estratégia, poder e influência. Mas há um ponto que une todos: o sentimento de vigilância. A cada ano, milhões de brasileiros sentam-se diante do computador, olham para as cifras e sentem o peso de uma pergunta silenciosa: será que fiz certo? Esse momento, por mais técnico que pareça, é profundamente humano. É o instante em que o cidadão se vê diante da verdade sobre sua própria vida financeira. É também um lembrete de que nada é apenas individual. Quando um médico declara seus ganhos, quando um professor, um artista ou um empresário cumpre esse dever, ele está participando de algo maior: a sustentação de um país inteiro. É nesse sentido que muitos acreditam que pagar corretamente é, sim, um ato de fé, porque é confiar que, mesmo em meio às falhas, Deus e a justiça divina observam a intenção de cada um. E talvez seja por isso que o imposto de renda desperte emoções tão intensas. Não é apenas um papel, é uma forma de dizer: eu existo, eu contribuo, eu faço parte. No próximo capítulo, vamos entender como a tecnologia revolucionou esse processo, tornando a declaração digital, mas também ampliando o controle e a vigilância. Vamos ver como a Receita Federal se tornou uma das instituições mais poderosas do país e como isso mudou a relação entre o Estado e o cidadão. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu declaro porque acredito no futuro. Porque, na próxima parte, você vai descobrir que a evolução do imposto de renda é também a história de como a sociedade aprendeu, ou tentou aprender, a lidar com a transparência e o poder. Parte 3. A Era Digital. O olho invisível da Receita. No início dos anos 2000, algo mudou para sempre na relação entre o cidadão e o Estado. A antiga declaração em papel, repleta de carimbos e filas, deu lugar a um sistema totalmente digital. Um clique passou a substituir o carimbo. O computador se tornou o novo balcão da Receita Federal. E o que parecia um avanço libertador, também trouxe novas correntes invisíveis. Pela primeira vez na história, o governo tinha acesso quase imediato aos dados bancários, salários, investimentos e até pequenas movimentações financeiras. O que antes era apenas burocracia, agora se tornava vigilância silenciosa. O contribuinte, antes perdido entre fichas e formulários, agora enfrentava outra dúvida: até que ponto o sistema sabe mais sobre mim do que eu mesmo? Muitos celebraram a modernização. Afinal, a tecnologia trouxe praticidade, velocidade e precisão. Declarar ficou mais fácil, mais seguro e, em teoria, mais justo. Mas aos poucos, a confiança deu lugar à inquietação. A Receita passou a cruzar dados de forma automática. Uma simples divergência podia gerar notificações, multas e até bloqueios. O poder de rastrear e punir cresceu. E, no meio desse processo, surgiu uma nova forma de medo:
O medo do erro digital. Aquele clique errado, aquele número esquecido, aquela dedução mal calculada, tudo isso podia virar um pesadelo. O que era para ser um dever cívico passou a ser também um teste de vigilância. Muitos especialistas, como o professor de economia Ricardo Amorim, afirmam que a transparência total é inevitável, que o futuro da sociedade será cada vez mais baseado em dados, rastros e algoritmos. Mas há quem enxergue nisso um risco moral. Até onde vai o direito do Estado de saber tudo sobre a vida de um cidadão? Esse questionamento atravessa fronteiras, religiões e governos, porque, no fundo, lidar com o imposto é lidar com o poder. Há quem diga que a Receita Federal é o reflexo mais puro da justiça terrena, e há quem veja nela o símbolo de um controle crescente, uma espécie de olho invisível que nunca dorme. Em meio a esse cenário, o brasileiro aprendeu a confiar menos no acaso e mais na precisão. Surgiram aplicativos, programas de apoio, consultorias digitais e vídeos explicativos. A tecnologia democratizou o acesso ao conhecimento, mas também expôs a fragilidade de quem não entende o sistema. É curioso pensar que, ao mesmo tempo em que a fé nos números cresceu, a fé no ser humano diminuiu. Quantas vezes alguém já se perguntou diante do computador: e se eu esquecer algo? E se eu estiver sendo vigiado? Essa tensão entre confiança e medo se tornou parte do ritual anual da declaração. Mas também há beleza nisso, porque, de alguma forma, esse processo nos obriga a olhar para dentro, para nossos ganhos, nossos gastos, nossas escolhas. É uma confissão moderna. Uma conversa silenciosa entre o cidadão e o país que ele ajuda a sustentar. E talvez seja esse o ponto mais profundo de toda essa jornada. Perceber que a verdadeira declaração não é apenas financeira, é espiritual. Cada número enviado é um ato de transparência, de prestação de contas, não apenas à Receita, mas à própria consciência. Como disse o filósofo e teólogo Leonardo Boff, a ética nasce quando o olhar do outro nos desperta responsabilidade. E se pensarmos bem, talvez esse olho invisível que nos observa não seja apenas do Estado, mas o olhar de Deus, lembrando-nos de que a honestidade não termina quando apertamos o botão enviar. Se você chegou até aqui, comente: declaro com fé e consciência. Porque, na próxima parte, vamos descobrir como o imposto de renda revela o retrato espiritual de um país inteiro e o que ele pode nos ensinar sobre justiça, equilíbrio e propósito. Parte 4. A consciência de um país. O verdadeiro significado de declarar. Quando o calendário chega até abril, milhões de brasileiros se sentam diante do computador, sozinhos, em silêncio, com papéis, números e lembranças de um ano inteiro. Nesse momento, há algo quase sagrado acontecendo, mesmo que a maioria não perceba. Porque declarar o imposto de renda é, no fundo, muito mais do que preencher formulários. É um espelho, um retrato silencioso de quem somos, do que conquistamos e do quanto contribuímos para algo maior do que nós mesmos. A cada linha digitada, há um rastro da história. O jovem que abriu seu primeiro negócio, a mãe que lutou para pagar os estudos do filho, o aposentado que ainda acredita que seu esforço pode mudar o país. E no meio dessa imensidão de dados e números, existe uma pergunta que ecoa: será que estamos declarando apenas o que ganhamos? Ou também o que somos? A declaração do imposto de renda é o retrato espiritual de um povo. Ela mostra o quanto confiamos no sistema, no próximo e em Deus. Porque, no fim das contas, o dinheiro é apenas a sombra daquilo que mais vale, a consciência. Muitos veem no imposto um fardo, uma obrigação pesada. Mas, para quem enxerga além, ele é uma forma de partilha. Uma oportunidade de reconhecer que vivemos em sociedade e que o bem-estar coletivo começa na honestidade individual. Desde os primeiros tributos, lá na Roma Antiga, o ser humano entendeu que contribuir era uma forma de proteger. Hoje, em um mundo dominado por cifras e algoritmos, o desafio é não esquecer a alma por trás dos números. O economista Thomas Piketty disse uma vez que a desigualdade é uma escolha política, não um destino inevitável. E talvez seja justamente aí que o imposto de renda mostra sua face mais humana, quando deixa de ser apenas cobrança e passa a ser justiça.
Justiça com quem tem menos. Justiça com quem trabalha duro. Justiça com as próximas gerações, que herdarão o país que construímos, ou deixamos de construir. A evolução da declaração do imposto de renda é também a evolução da consciência de um povo. Do papel e da caneta à nuvem digital, o que realmente importa não é o formato, mas a intenção. Porque no fim, todo dado enviado é uma confissão de fé na coletividade. É o reconhecimento de que nada se sustenta sozinho, nenhum país, nenhum coração. E quando olhamos para a história, percebemos algo curioso. Todas as civilizações que ruíram tinham algo em comum: o egoísmo. Quando o homem passa a pensar apenas no próprio bolso, o tecido da sociedade se rasga. O imposto de renda, com todos os seus defeitos, é o lembrete de que ainda acreditamos na construção conjunta. É a prova de que ainda existe um nós dentro de cada eu. E mesmo diante das falhas do sistema, da corrupção e das injustiças, ainda há esperança. Porque cada pessoa que declara com sinceridade está, de certa forma, reafirmando sua fé na justiça divina, aquela que não depende de formulários nem auditorias. Deus, afinal, não precisa de comprovantes. Ele lê intenções. E talvez seja isso o que mais importa nesta longa história. Perceber que declarar é também um ato de fé. A fé de que o certo ainda vale a pena. A fé de que um país justo começa com pessoas justas. Então, da próxima vez que você abrir o programa da Receita, respire fundo e lembre-se, você não está apenas prestando contas ao governo, está prestando contas à sua própria consciência. E se você acredita que honestidade é a maior forma de riqueza, compartilhe este vídeo, deixe seu like e escreva nos comentários. Eu declaro com fé, não com medo. Porque a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que devolvemos ao mundo com um coração limpo e uma alma em paz.